Hey everybody! Este é o 7º episódio do LinguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é Quantas línguas cabem na boca? Let's que vámonos! Eu tagarelarei, tu tagarelás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudes. Sejam bem-vindos ao 7º episódio do LinguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou o Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua e é o bilinguismo. E para falar sobre ele, nós convidamos a Daniele de Oliveira Moreira Barbosa, mestre em Estudos de Linguagens pela UFMS e professora da Escola Bilíngue Harmonia, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Daniele, a gente te agradece muito por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado. Sou eu quem agradeço, fiquei muito lisonjeada com o convite, é um privilégio, muito obrigada. Muito bom. Então, já para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, assim, quais são as línguas que você fala e como que elas entraram na sua vida. Eu só falo a língua inglesa, além da portuguesa, né? Eu gostava muito de inglês quando comecei a estudar o Ensino Fundamental 2, 6º ano. Comecei a admiração primeiro pela minha professora e, a partir disso, pela disciplina. Com 13 anos, eu pedi para minha mãe para eu começar um curso de inglês aqui em Campo Grande e ela me matriculou. Então, eu estudei dos 13 aos 18 anos, língua inglesa no Instituto Cultural Americano. Uma família de americanos que vieram e montaram uma escola aqui em Campo Grande. E cada vez que eu aprendi, eu ficava fascinada, porque eu podia entender filmes, entender músicas, sem contar que tinha um status na escola quem fazia inglês, né? Uhum. Então, eu me achava que eu estava falando inglês. Depois disso, eu iniciei a minha graduação em outra área, em Direito. E quando eu comecei Direito, houve uma oportunidade numa escola que eu havia estudado, na educação fundamental, no ensino fundamental. E a diretora de uma escola pequena, né, me convidou para cobrir uma licença maternidade de uma professora de inglês. E essa professora não voltou da licença, ela optou por ficar em casa, né? E eu continuei a lecionar e continuei, regulamentei minha profissão, fiz letras e depois o mestrado e nunca atuei no direito. A letras ganhou. A docência, às vezes, ela pega a gente de um jeito... Envolve e muitas vezes as pessoas perguntam, né? Você gosta de ser professora? Eu não me vejo em outra profissão, em outro ofício, senão a educação. Bom, essa pergunta que nós vamos fazer agora, já faz um tempo que ela foi enviada pra gente pelo professor Elton, lá pelo nosso Instagram. Existe algum tipo de palavra, como por exemplo, um xingamento, alguma coisa assim, que pesa mais numa língua do que em outra? Olha, eu acho que isso é muito pessoal. Mas tem xingamento, sim, que quando a raiva tá muito grande, quando solta em inglês... Parece que tá mais pesado. Sabe? Parece que tem uma carga força de raiva, maior. Uma força maior. Tá, a próxima pergunta. Você comentou um pouco sobre quando você estava aprendendo língua inglesa, você conseguia entender, né, os filmes, as músicas. Aí a gente queria saber se você consegue observar alguma diferença ou dificuldade durante esse processo de aprendizagem mesmo, de quando você lê, de quando você escuta uma música, de quando você assiste um filme. Tem alguma dificuldade, alguma diferença nas línguas que você fala?
A gente De pensou novo, mais com relação à questão do sentido, sabe? tá, Assim, com relação à construção do sentido. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente... sabe quando, às vezes, é aquele curto-circuito, assim, nossa, eu tô lendo isso aqui, no teu caso, em inglês, em português, a palavra que vem, o sentido que vem, sabe? Então, às vezes, quando a gente tá, principalmente nessas coisas mais cotidianas, você não tá preparando aula, não tá dando aula, tá lendo alguma coisa, vendo uma série, tudo assim, e tu fica na dúvida, assim, né? A gente pensou mais na construção do sentido. Não, do teu sentido, de como tu constrói ele, assim, na língua, né? A gente pensou nisso porque, às vezes, acontece de aquela primeira coisa que tu vem... Ou sabe quando... O botãozinho... Quando eu tô, por exemplo, estava digitando a minha dissertação e eu precisava de um sinônimo para encaixar ali e me vinha a palavra em inglês, por exemplo. Assim, né? Se isso tu acha que tem muita diferença de uma para outra, se às vezes, que nem tu falou agora, eu tô digitando, preciso de um sinônimo e primeiro vem em inglês. Se essa construção do sentido, às vezes, quando tu tá nesses momentos, ela vem mais, assim, num idioma que no outro, por exemplo, né? Ou se eles estão realmente intrincados de um jeito que logo tu consegue fazer essa... Né? Tem uma questão também das modalidades, assim, né? Eu falei da leitura, da música, do filme. Isso, então, o listening, o speaking, o writing, o reading. Então, você percebe alguma dificuldade de uma modalidade para outra? Você tem uma facilidade mais para uma? Constrói sentido mais facilmente lendo, né? No meu caso particular, eu construo mais sentido na leitura e na escrita. O listening, às vezes pela falta de prática com pessoas que falam fluentemente o idioma, a gente acaba perdendo um pouco. Então, nessa perda, às vezes você assiste um filme e tá escutando, sem os subtitles, obviamente, né? Sem a legenda. Se você não estiver atenta, você troca, você fala, não fez sentido. Porque tem muitas palavras de pronúncia parecidas. Então, por exemplo, tem o feel, que é um nome, tem o feel, que é o sentir, e tem o feel, que é pouco. Então, é praticamente a mesma. Você falou, it doesn't make sense. Então, a minha dificuldade, se eu tiver que elencar uma habilidade, é no auditivo, no listening. Legal. E tu sente que a tua personalidade muda para cada uma das línguas que tu tá falando? Tipo assim, quando tu tá falando mais inglês ou inglês? For sure! Parece que quando eu estou falando inglês, eu não sou a Dani natural. Eu sou a Dani que eu preciso me policiar, preciso cuidar. Não sei se é porque eu estou em sala de aula e exige uma postura e um comportamento diferente do que eu estar numa roda de amigos. Mas sim, quando eu falo inglês, eu cuido mais... conjugação, palavras que eu falo mais devagar, para uma pronúncia melhor. Então, nesse como sentido. Se tu fosse menos expansiva em inglês. Menos expansiva e espontânea. Eu acho como isso se eu fosse tão mais doido, né? Parece que eu sou outra pessoa. Eu também acho, assim, eu sou bem mais cauteloso, mas eu não sinto que eu sou eu. Porque eu não consigo me expressar. Assim, eu acho que eu tenho um domínio bom da língua inglesa, por exemplo, mas, como é que eu falo um eita, um vixe? Poxa, cara, como é que eu falo isso em inglês? Não dá. Então, tem esse problema, assim, às vezes, das equivalências, que é o grande problema da tradução e tal, mas eu não, às vezes eu não consigo me expressar como eu me expressaria em português. Eu acho que eu tenho esse quesinho a mais com língua portuguesa, que é a minha língua natural. A nossa língua materna, né? Então... Eu já acho que eu consigo ser eu mesma, assim, dos dois. Quem me escuta, amigos, por exemplo, que falam, que são de língua materna espanhol, já que observam que às vezes eu mudo. Eles acham que eu sou mais alegre se eu tô falando espanhol, né? Mas isso é uma observação de fora, assim. Eu não consigo observar essa mudança, assim. Eu acho que varia, né, pra cada um. Pra língua também, né? Às vezes tem línguas... Alemão, por exemplo, pra mim, eu acho que eu ia soar muito diferente. Com essa questão da língua, de ser, no meu caso, ser a minha segunda língua o espanhol e a de vocês o inglês. Talvez tenha alguma relação com isso, né? Você falou um pouquinho sobre as suas aulas, que você dá aula, que você fala, né? Que você toma esse cuidado quando você fala inglês nas aulas. E a gente queria que você contasse um pouco sobre as turmas, né? Que você ensina. Quais são essas turmas com que você trabalha? Dá um pouco o perfil desses alunos, como é que é?
quero fazer não uma correção. Quando você falou, eu também trabalho na prefeitura. Ah. Então, só que lá não é uma escola bilíngue. Aham, Mas é porque aham. daí tem uma diferença que a gente poderia trazer. Ah, E na pode prefeitura tu também dá aula de inglês. Mas lá são Ah. aulas de inglês diferente de uma escola bilíngue. Você acha que cabe falar alguma coisa da prefeitura? Não, eu acho que aqui no nosso caso nos interessa mais essa bilíngue. vivência da Bilíngue. questão do Então tá. bilinguismo, assim, se tu puder falar um pouco do perfil dessas turmas, então assim, vamos. de idade, como Isso. que é o número de alunos, a gente pensou mais com relação a isso. Então tá certo. Então a gente continua naquela introdução. Uhum. Bom, na escola que eu trabalho, ela é uma escola privada, para uma sociedade, para um perfil de alunos um tanto quanto peculiares. É uma escola de classe média alta, daqui da nossa cidade, e é em período integral. Então, funciona assim. Pela manhã, os alunos têm aula do currículo brasileiro. Português, matemática, história, geografia e assim por diante. No período da tarde, eles têm aulas em inglês das disciplinas. Então, eles têm Science, Math, Language Arts, Skills Development, Social Studies. Então, o que acontece? Nós, professores bilíngues, nós não temos a rotatividade em sala. É como se nós fôssemos pedagogos daquela turma. Eu só fico em uma turma. Com essa turma, eu revisito os conteúdos do currículo brasileiro na língua inglesa. Então, por exemplo, se eles estão aprendendo em Science, Sistema Solar, eles vão aprender no currículo americano, na parte da tarde, Solar System. Claro que no currículo brasileiro é mais aprofundado, mas no americano eles revisitam com Em língua ganho de inglesa. vocabulário, exatamente, com o uso da gramática. Então, este ano, os meus alunos são do 5º ano, têm entre 10 e 11 anos, e eles só têm a mim como a professora de língua inglesa, que é 5º A. Aí, 5º B, outra professora, e assim por diante. Então, nós durante não a temos tarde, tu Isso. fica somente Só com uma essa sala. turma, revisitando todas as disciplinas que eles tiveram só aqui em inglês. Aí só contigo. Isso. Beleza. Mas aí eles falam inglês só à tarde ou assim, a qualquer momento que eles quiserem? Como é que funciona essa Isso questão? é muito interessante numa escola bilíngue. Eu também trabalho no currículo brasileiro dessa escola e a outra professora também. Então, nós duas somos currículo brasileiro e americano. Então, eles levam uma vantagem em que eles fazem o trânsito de uma língua para outra, tanto faz no currículo brasileiro quanto no americano. Então, é como se eles estivessem em uma imersão dentro da sala de aula, durante a as tarde, aulas. E eles de manhã estão também. imersos. A princípio, teoricamente, deveria ser só à tarde, porque a professora do currículo brasileiro nem sempre é fluente no idioma de língua inglesa. Então, teoricamente, é currículo brasileiro de manhã, currículo americano à tarde. Entretanto, acontece essa troca quando as duas professoras são fluentes, dos dois currículos. Então, mas esse é um caso particular que está acontecendo Isso. esse ano com essa Isso, turma. desde o ano passado, isso. Quando me convidaram também para o currículo brasileiro e a outra professora do americano também. Então, houve essa troca. Mas mesmo não tendo a professora do brasileiro fluente, alguns comandos, algumas situações específicas, elas são treinadas para também conversar com eles. Não tem aquela fluência. Mas, por exemplo, hora do almoço, para a gente ir no banheiro e beber água, alguns comandos básicos, é só em língua inglesa. Uma curiosidade, quando esses professores eles estão no processo de ser contratados, né, para dar science ou arts, alguma coisa assim, é exigido deles, então, um nível de proficiência? Como que funciona? Sim. É feita uma entrevista, aí nível de proficiência, se tiver certificados internacionais, Cambridge ou outro. Tem um nível ELT. específico de B1, B2, alguma coisa assim? Espera-se que todos os professores tenham B2, minimamente. Mesmo os que trabalham com o currículo brasileiro aí, não? Não, aí o currículo brasileiro é como se fosse um
Um plus. Isso, exatamente. Não é necessário, mas é claro que aquele que numa entrevista tiver domínio das duas línguas, ele tem muito mais chances de ser contratado. Mas acontece daí desse professor que dá Science, ele dá no currículo brasileiro e também no currículo americano? Por enquanto, nós temos lá na escola, nós duas, eu e uma outra colega. Ah, só vocês duas? Por enquanto. Entendi. Isso eu tô falando pra vocês no segmento que eu trabalho, Fundamental 1, do primeiro ao 5º ano. Legal. Porque nós somos em 4 unidades, então eu não consigo falar se ocorre em outra Em unidade outras isso unidades. também. Isso é a tua prática, a tua experiência Nossa, diária. mas isso é muito Eu interessante. tenho... Eu posso buscar essa informação para vocês, porque eu acho que não tem. Eu também trabalho com algumas disciplinas em aula de reforço. Eu pergunto, a professora de português é a de inglês e tal? E eles falam, não, é cada disciplina uma professora. E na educação bilíngue, pensando no planejamento do currículo e na prática pedagógica do professor, né? De que maneira tu acha que seria possível valorizar as duas línguas igualmente? Será que seria possível? Como se pode fazer isso, assim, né? Nós procuramos essa igualdade lá na escola. Dia das Mães. Apresentação do currículo brasileiro, apresentação do currículo americano. E, às vezes, juntos. Finalização de projeto. Vamos ter um projeto de Science agora, que na verdade é de ciências que encaixamos Science. Sistemas do corpo humano, respiratório, circulatório e digestório. O currículo americano pega um sistema, o brasileiro pega 2 sistemas, uma apresentação só. Parte eles apresentam em língua portuguesa, parte eles apresentam em língua inglesa. Para que essa apresentação ocorra, tem um estudo prévio, um desenvolvimento desse projeto previamente, que eles já desenvolvem na língua que irão apresentar. E eles apresentam para quem? Para os pais. Pros pais. Para a comunidade escolar também. Convidamos outras turmas e eles vão e assistem as apresentações como treino. Mas na apresentação final é para a família. Que interessante. E acontece também todo ano o Harmonias Festival, em que os alunos apresentam um teatro em língua inglesa. Nós temos o Drama Class e eles treinam, cada série tem o seu espetáculo, porque leu a literatura referente à peça. Alice no País das Maravilhas, Aladdin. Como eu sou 5º ano, nós estamos estudando contos árabes. Faz parte de um projeto do currículo brasileiro. E que o americano leu o Aladdin e apresentou a peça do Aladdin em língua inglesa. As apresentações estão ocorrendo essa semana, setembro e outubro. Que legal. Ai, muito legal. Crianças desde os 8 anos apresentam em inglês. E esses professores que não são da área de letras, eles dão aula de língua inglesa ou eles não dão aula de língua inglesa? Assim, como que isso acontece lá? A língua inglesa ela é exclusiva para quem tem a formação, ou não? No começo, a escola contratava profissionais com inglês fluente que cursassem letras ou pedagogia. Depois de um tempo, as ofertas de professores com inglês fluente já formados em letras e pedagogia aumentou. E por isso, a escola hoje só contrata formados em letras ou pedagogia com inglês fluente. Entretanto, no Fundamental 2 ou no médio, o professor pode ser formado em matemática com língua inglesa, porque ele vai dar aula de math. Bom, e para os professores, assim, que nem tu falou da questão dos comandos, né? O almoço e tal. A escola oferece alguma preparação para esses professores que são do currículo brasileiro, mas que também lidam com esses comandos, assim, que nem tu falou? A própria escola, tipo, oferece uma prática nesses comandos para eles poderem utilizar eles? Isso, oferece. Teve uma época que uma professora montou um curso de inglês na escola para os professores, direcionado aos professores da escola Harmonia, para que eles aprendessem os comandos, porque a intenção da escola é expandir cada vez mais o bilinguismo. Então, é muito importante que todos os professores falem inglês. Na verdade, o ideal seria de que todos os funcionários falassem inglês, para que a criança estivesse numa imersão total, né? Então, esse curso foi ofertado, teve procura e alguns professores desenvolveram a língua inglesa. Quando os professores não buscaram essa formação, o contexto escolar, o raio escolarizador acaba influenciando e envolvendo esses professores que quando eles mesmos percebem de tantas crianças já falarem esses comandos, eles mesmos já sabem instintivamente, né? Não pararam para estudar, mas eles conseguem devido ao meio que proporciona essa aprendizagem. Mas nós temos curso de formação, sim.
Que interessante. Você sabe dizer, assim, curiosidade, esses professores que não são formados na área de letras, assim, a formação deles é todas em escola de idiomas, dos seus colegas de trabalho, você sabe dizer onde eles aprenderam inglês? Eu pensei nisso agora. Ah, tá. Não, eu não entendi. Da formação de graduação ou da língua? Da língua. Todos têm que ter certificados. Então, se eles são autodidatas, eles precisam fazer um certificado internacional para poder mostrar. Então, independente se eles aprenderam sozinhos ou se eles aprenderam numa escola de idiomas, precisa ser comprovado. Mas é só com o certificado internacional. Por exemplo, um certificado de conclusão na Wizard, sei lá. Sim. Consegue comprovar? Consegue. Precisa ter uma comprovação do idioma que você fala. Entendi. Se vai ser um certificado internacional, que seria o ideal, de proficiência, ótimo. Se vai ser um certificado da Wizard, que cumpriu todos os créditos, também é aceito. Interessante. Desde que comprove a sua fluência, né? Agora um pouquinho sobre a tua experiência dando aula, a tua experiência com línguas. Você consegue pensar e dizer de uma experiência que você viveu uma situação inusitada envolvendo o uso dessas duas línguas que você fala, engraçado, sei lá, qualquer que seja? Um tanto quanto constrangedora. Eu aprendi o inglês americano na minha adolescência. E numa oportunidade eu fui para a Europa e Inglaterra, inglês britânico. E quando eu aprendi, não me interessei pelo britânico e a gente ouve muito e acaba não dando importância de que, a mesma coisa, só a pronúncia é diferente. Quando eu fui para a Inglaterra, eu optei por me atualizar e fazer um curso lá também. E um dia, no meio do curso, no meio da aula, o professor pede para eu descrever alguém, pede para falar algumas características. E um aluno levantou. E foi a minha vez de descrever esse aluno. E eu estava cheia de mim, né? Porque eu falei, vou descrever a roupa, vou arrasar, né? Porque é fácil. E é um pouco insegura com o vocabulário, porque a pronúncia é um pouco diferente. O americano e o britânico, as pronúncias se diferem. Então eu comecei. E roupa tal, e blusa, camiseta tal, boné tal. E de repente, quando chegou na calça, eu falei, não lembro a cor, mas eu falei a cor e pants. Todo mundo arregalou o olho pra mim assim, e olhou, aí eu pensei comigo, falei alguma coisa errada, mas o quê? Aí uma colega cutucou assim e falou assim, pants é cueca. E no americano, pants são calça. E aí ele falou assim, você não tá vendo... Aí ela falou, você não tá vendo a cueca dele, você tá vendo a calça. Trousers. Eu falei, sorry. E aí todo mundo olhou muito assustado, porque como é que eu vou descrever a cueca do meu colega? Mesmo que tu já, tipo assim, porque isso é uma coisa que acontece, né? O sotaque da gente, o jeito de falar, tipo, a variação do inglês estadunidense, assim, já é reconhecível, né? E mesmo assim, eles, tipo, ficaram chocados com tu ter usado outra palavra. E eu não fui muito bem recebida com o inglês americano. Então já tinha tanto que se a uma pronúncia, resistência, no assim, mínimo, quando eu pronunciava alguma coisa no inglês americano, eu era corrigida na minha pronúncia. Nossa! Sim, o professor me corrigia. Que coisa! Mas eu estava para aprender, então vamos lá, né? Então, ou seja, eles já não gostavam da minha pronúncia americana. E ainda eu dou uma bola fora dessa, né? Acho que era o que eles queriam pra me humilhar. Antes da próxima pergunta, Lê, eu queria saber, na escola onde você trabalha, vocês privilegiam uma variação do inglês ou vocês pensam, não, os ingleses no mundo ou não, só o americano? Devido à formação dos professores ser mais no inglês americano, nós trabalhamos mais com o americano. Se o professor tem conhecimento de certa pronúncia no britânico, no canadense, ele pode trazer para os alunos durante a sua aula. Mas, a princípio, nosso forte é o americano. Aí a título de já apresentar essa outra pronúncia, essa questão dessa outra variante, mas aí já tá dizendo, lá em tal lugar. Isso, pronunciamos assim, pronunciamos de tal forma. Durante as Olimpíadas, nós convidamos um colega meu da Inglaterra e ele veio, porque ele trabalhou nas Olimpíadas do Rio há alguns anos. Então ele veio e foi entrevistado. Ele é belga e tinha o inglês britânico. Mas as crianças não sentem tanto na pronúncia quanto... Parece que eles são uma esponja, eles captam e aprendem e transitam numa facilidade, assim, admirável. Nossa. Que legal. E pra você, então, quais são as maiores dificuldades e singularidades do ensino bilíngue? Dificuldades? Eu acho que a dificuldade que eu encontro é
questão mais local, a nossa cidade. Muitos pais colocam os filhos em escolas bilíngues porque querem que os filhos tenham oportunidades que eles não tiveram. E aí nós fazemos um trabalho bilíngue em que não há tradução, teoricamente. Aí os pais não conseguem entender a mensagem de um recado de prova, de uma apresentação, então precisa haver essa tradução, o que não seria o ideal. Então, aí a gente já entra até naquela questão que eu tinha te perguntado da apresentação. Para quem eles apresentam, né? Isso. Porque o quanto dessa parte da apresentação, que faz parte do currículo em inglês, do currículo americano, esses pais também vão entender. Isso. Né? Muitos pais entendem, porque eles participam do ensino dos filhos, fazem tarefa, mas quando é um recado que a gente... um recado de suma importância em que o pai capte 100%, nós não podemos enviar na língua inglesa. Embora seja do currículo americano, por exemplo, um recado. Mesmo que tenha acontecido alguma coisa na parte da tarde, que estivesse contigo, aí nesse caso tu tem que utilizar a língua portuguesa para poder ser entendida Muitos mais. Muitos pais assim, falam, mas nem todos. Então a gente não pode partir do pressuposto de que um recado em inglês vai contemplar todos os pais. E as singularidades... Poxa, as crianças têm uma oportunidade de transitar num idioma para o outro com a maior naturalidade. A minha filha é aluna dessa escola, ela tem 6 anos, e se ela está contando uma história, ela começa a contar em língua portuguesa, recontar, né? E ela reconta em língua portuguesa e de repente vem o inglês junto, e se eu pergunto em inglês, ela responde em português, ou ela me pergunta em inglês, transita. É fascinante, é natural. Se eu colocar um desenho para ela assistir em inglês, demora tempo para ela falar, mami, põe em português. E ele ainda fala mami. Mami daddy. Que legal. A gente já tá caminhando pro final, essa é a nossa última pergunta. E é uma pergunta que a gente, desde o primeiro episódio, tem feito pros convidados. Particularmente a gente gosta dela, né? A gente quer saber, assim, o quanto da sua identidade enquanto pessoa, sujeito no mundo, tem relação com a língua que você fala. Quer dizer, você consegue se ver sem alguma dessas duas línguas que você fala? Não, essa já é a minha construção identitária. Não me vejo sem. Uma que é a profissão que eu escolhi. E outra que ela faz parte de quem eu sou. Né? Ela faz parte da minha identidade enquanto mulher, professora, mãe. Olha a educação da minha filha. Ela não me chama de mamãe ou de mãe. Né? Nem o pai dela de pai. Faz parte de quem eu sou. O idioma, a língua inglesa, né, me ajudou a construir a minha identidade. E a portuguesa, sou apaixonada também por ela, tanto que os nossos estudos, a pós-graduação em nível de mestrado, a gente desenvolve um projeto e aprende muito uma escrita acadêmica e universitária, o que é fascinante, né? Tu acha que essa questão dessa língua inglesa tão constitutiva tua te faz também entender um pouco mais, ou te interessar mais, ou ter um outro olhar também para a língua portuguesa? Com certeza. Então, tipo, não é confrontação, mas essa convivência das duas, tipo, né? Pensando nessa outra língua, também reforçando a importância da língua portuguesa para ti, assim. Embora eu seja professora de língua inglesa, eu acho que eu tenho maior habilidade na portuguesa. A gente aprende muito quando a gente desenvolve um projeto, né? Uma pesquisa de extensão, um mestrado. E aflora a língua portuguesa na gente. Porque às vezes você trabalha... Tem 18 anos que eu dou aula de língua inglesa. Então acaba que a gente vai direcionando e vai ficando ali, e de repente a pós-graduação te puxa. Ei, você está no Brasil... A língua portuguesa é a sua língua. E aí você começa a se dedicar nas duas. Uma quanto pesquisadora e uma quanto profissional. Então tá, acho que era isso. A gente agradece demais, Dani. Muito obrigada pelo tudo que tu ensinou pra gente aqui, por todas as trocas que a gente teve. Foi muito legal de escutar. Foi muito que agradeço, gente. Foi um prazer. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Nossos outros convidados para esse episódio são a Débora Butelli Lecona, professora da Winpenn School, da Cidade do México, e André Lecona Butelli, estudante de Ciências Biomédicas na Universidade Nacional do México e de Bioinformática na Universidade Chinesa de Hong Kong, Shenzhen.
Débora, André, a gente agradece muito vocês terem aceito o convite. Muito obrigado por estar participando aqui e sejam bem-vindos. Muito obrigado obrigada por nos pelo convidar. convite. Muito bom. Bom, Davi, Gente, já começando assim, então, esse nosso bate-papo aqui no podcast, eu queria que cada um explicasse um pouquinho, vocês explicassem para os nossos ouvintes, né, quais são as línguas que vocês falam e como é que vocês começaram a estudar elas, assim, como que elas entraram na vida de vocês. Bom, eu falo português, inglês e espanhol. Eu falo na ordem que eu aprendi, né? Português é meu idioma materno, nasci no Brasil. Uhum. E depois eu morei nos Estados Unidos 1 ano e meio, e foi quando aprendi inglês. Eu tinha bastante resistência com o idioma inglês, mas morando lá me ajudou a aprender, a desenvolver o idioma. E depois, estando nos Estados Unidos, conheci o meu marido, que é mexicano, e aí fui obrigada a aprender espanhol para vir morar no México. André, e tu? Então, eu aprendi português pela minha mãe, porque ela é brasileira. Então, desde criança, ela falou comigo em português e eu fui aprendendo. E a mesma coisa com o espanhol, porque meu pai é mexicano. Então, ele ensinou espanhol para mim e eu fui aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo. Daí eu aprendi inglês porque os meus dois pais, eles trabalham como professores de inglês. Então, também, desde pequeno, eles me motivaram a estudar inglês e foram trabalhando a língua comigo desde casa. Daí, eu entrei na universidade. Como vocês mencionaram, eu estudo na Universidade Chinesa de Hong Kong, Shenzhen, e eu comecei a estudar chinês. Meu chinês ainda não é perfeito, ainda tenho muito o que estudar, mas eu estou trabalhando nisso. Bom. Nossa, muito legal. Uhum. E essa pergunta agora que a gente vai fazer é uma pergunta que foi enviada. A gente tem assim a nossa caixinha de perguntas no Instagram para alguns episódios, e essa foi uma pergunta que foi enviada já há um tempo pelo professor Elton pelo Instagram. Então, nessa caixinha, existe algum tipo de palavra, como por exemplo assim, um xingamento, ou quando a gente está bravo, que tem uma palavra que pesa mais numa língua do que na outra, que tem mais força? Vou falar primeiro, meu filho, porque tu foi chamado a atenção e motivado em 3 idiomas, digamos. Então, eu achei isso uma pergunta muito interessante, mas estudando mais a forma em que a pergunta é escrita, ele diz tipo de palavras, né? E ele dá como exemplo os xingamentos. Então daí eu fiquei pensando, mas em que contexto você usa algumas palavras em vez de exemplos de palavras em si? E a minha conclusão foi que palavras relacionadas com tradições, religiões ou cultura, obviamente tem mais peso também em um idioma que em outro. Por dar um exemplo, em chinês, eles usam a palavra junzi, que é uma palavra relacionada com confucionismo, que a tradução literal dessa palavra seria uma coisa assim como cavaleiro. Então, uma pessoa que tem bons modais, que é muito amável, que tem valores muito fortes. Mas aí, em chinês, tem um contexto muito mais religioso, espiritual e tradicional com essa palavra do que só a tradução literal de cavaleiro. Então, eu diria que todas aquelas palavras que têm uma relação cultural muito enraizada na língua, elas têm mais peso numa língua que a sua tradução na outra língua. E tu, Débora, o que tu acha? Eu acho que assim existem expressões, né, características de cada idioma. Mas eu, no momento que eu já me considero trilingüe 100%, né? Tu pode falar um palavrão, assim como tu pode falar um bom elogio para alguém, né? Dependendo do teu sentir, com o mesmo significado, não importa o idioma, né? Eu acho que tu sabendo expressar e tendo bem claro o que tu quer dizer, eu acho que não importa bem o idioma, e sim, tu sempre vai encontrar a palavra adequada para aquele momento. Mas confesso para vocês que
antes dos meus filhos saberem português, eu ficava brava no trânsito. Eu adorava dizer palavrão em português, porque saía lá do fundo. E os caras ficavam só me olhando no trânsito, entendeu? E aí, quando eles começaram a entender, eles diziam, mamãe, eu só tapa os ouvidos que eu tô dirigindo. E também eu e o Arturo, meu esposo, a gente sempre teve um acordo no início da relação, mais ou menos. Quando tinha uma coisa importante para nós discutir, nós discutíamos no idioma que os dois, que era o idioma neutro, que era o inglês. E aí depois, quando ele começou a aprender português, ou eu ficar mais fluente no inglês, no espanhol, desculpa, aí já também fluía, entendeu? Tanto elogios, como declarações de amor, como briga de casal, né? Nossa, que interessante, que interessante. É uma viagem, é uma viagem. É um rolê. Nossa, muito legal isso. A próxima pergunta que a gente separou aqui pra vocês, ela diz respeito um pouco assim de como vocês aprenderam, né, essas línguas. E o que a gente quer saber é se vocês observaram alguma diferença, alguma dificuldade nas diferentes modalidades da língua, assim. Quer dizer, quando vocês leem alguma coisa numa outra língua, ou escutam uma música, ou assistem um filme, uma série, quando vocês aprendiam, né, essa língua outra que não a materna, vocês percebiam uma dificuldade, uma diferença quando vocês tinham contato com outras modalidades que essa língua se manifestava? É que tudo isso é muito interessante. Eu sempre me questionei o entender o que passa lá no cérebro, né? Eu digo para as pessoas, assim, geralmente, por exemplo, quando tu vai contar de 1 a 10, não importa quantos idiomas tu fale, a tua primeira reação é contar no teu idioma materno, entendeu? O cérebro, assim, nesse lado, ele acorda, pelo menos no meu caso, que eu não sou matemática, né? Então, eu posso estar contando para os meus alunos em voz alta em inglês, porque eu trabalho com inglês, mas quando eu conto só para mim, eu uso o português, né? E aqui a questão de como tu interpreta, assim, como tu vai aprendendo, eu digo que são gavetinhas, né? Que tu vai abrindo. Mas é justo o que eu tento fazer no momento que eu ensino tanto português para mexicanos como inglês, assim, da maneira mais natural possível, para a pessoa sentir fluência natural da língua. Esse é o papel mais importante. Eu, no caso, para mim aconteceu algo muito importante, porque apesar de eu aprender português no Brasil e fiz até faculdade, tudo, eu comecei a compreender melhor muitas coisas, desde o porquê, desde a gramática do meu idioma, depois que eu tive que ensiná-lo para estrangeiros. Nossa, isso é muito interessante. Quando tu tá do outro lado, tu tem uma visão bem interessante do teu próprio idioma, entendeu? Então isso é um papel significativo que eu sinto muito prazer em poder viver. E tu, André, o que tu acha, assim, se tem algum desses idiomas que alguma dessas modalidades, assim, se apresenta de uma forma diferente, né? Então, pode esclarecer um pouco o que vocês querem dizer com diferença ou dificuldade, assim? Entre os idiomas, por exemplo, tu sente que algum deles, a leitura flui melhor, a construção do sentido na leitura, por exemplo, no espanhol ou no português flui melhor do que no inglês, ou quando tu escuta uma música, ela, tipo, automaticamente tu percebe ela, assim, tipo, mais fácil ou mais difícil. Em algum desses idiomas existe alguma diferença entre eles, ou eles já estão tão, assim, internalizados que é automático, assim? O que tu acha? Ah, tá, entendi. Existe uma diferença, assim. Especialmente, para mim, pelo menos, talvez pelo que eu faço como profissão e pelo que eu estudo, é muito mais fácil trabalhar em inglês. A maioria das ciências se ensinam e se publicam em inglês, né? E a maioria da pesquisa que é feita, pelo menos na área médica, é feita em inglês. Então daí, para mim, inclusive quando eu tenho que escrever uma tarefa em espanhol da escola, eu acabo pensando primeiro em inglês, tentando organizar minhas ideias, talvez em inglês, e pesquisando na internet em inglês.
e daí depois eu faço a tradução pro espanhol, ou pro português, ou o que seja. Mas daí acontece o oposto quando eu tô num ambiente mais social ou mais casual, né? É mais fácil conversar em espanhol ou conversar em português, ou entender piadas, ou escutar música em espanhol ou em português, conectar com a música, deveria dizer, do que em inglês. Nossa, e isso então vai acabar nos levando também, de certa forma, para a próxima pergunta, né? Inclusive essa separação aí que tu mesmo já fez, assim, a questão de uma língua que se encaixa mais no teu trabalho, na tua profissão, né? Que é, vocês sentem que as personalidades de vocês mudam quando vocês estão usando uma língua ou outra, falando, né? Uma língua ou Bem outra? interessante. Boa pergunta. Eu achei, quando você compartilhou as perguntas comigo, eu achei essa especialmente interessante porque eu não tinha pensado nisso, né? Nunca pensei se mudava ou não a minha personalidade. E daí eu comecei a perguntar para os meus colegas, para os amigos, para minha namorada, as pessoas que me conhecem, né? Se eles percebiam a diferença na minha personalidade. E, para minha surpresa, a resposta foi sim. Então daí eu fiquei muito pensativo, porque eu nunca tinha percebido que mudasse, né? Ou que fosse drástico. Então daí eu fiz um pequeno experimento. Eu fui como bom científico. Eu só quis testar assim rapidinho, será que muda mesmo? E eu fui na internet e tem um teste de personalidade, né, que tu pode fazer, que é muito popular, assim, dá 16 personalidades diferentes. Ai, o sim. MBTI, não é? Exatamente, esse aí. Então tá aí, eu resolvi o teste 3 vezes. Uma vez em espanhol, uma vez em português e uma vez em inglês. Nossa, Ai, não acredito. É bem a cara dele fazer isso. a cara dele mesmo. E pode ser um experimento meio bobalhão fazer isso, né? Mas acontece que sim, daí deu 2 resultados diferentes. Nossa, nossa. Então daí Em qual idioma tá mais legal? pode ser. Eu sei que você não gosta de mim, mas precisa falar para todo o Brasil. Então, por exemplo, entrando um pouquinho mais em detalhe, em português e em espanhol, o teste deu a mesma personalidade. E daí em inglês Olha, deu uma personalidade diferente. Nossa. Eu acho a ver com o que eu estava dizendo, que quando eu penso em inglês, quando a minha mente está funcionando em inglês, é bem mais enfocada o meu trabalho. Então, a personalidade que deu quando em inglês é debater. Então, que eu gosto de debater, de botar ideias, de discutir, de pensar muito. E a personalidade que o teste me deu quando eu fiz em espanhol e em português foi a mesma. E foi bem mais relacionada com sentimento e conexão com pessoas. E bem menos relacionada. Também com ser mais extrovertido em espanhol e em português do que a personalidade de inglês. muito legal. Nossa, que interessante. Que interessante. Mas eu acho que é ligado também aí com a relação materna, né? E paterna Sim. dele. Sim. Talvez Cara, se o pai fosse inglês, né? Americano, talvez o inglês ia dar diferente na vida dele, né? Que viagem. E tu, eu tô Débora? pensando aqui. Ai, desculpa, gente. Eu tô pensando porque quando eu fiz esse teste, o meu deu aquele ENTJ, não lembro como é que é o nome, é Commander no nome. Mas eu fiz o teste em inglês. Porque na época, eu não sei se existia tradução, eu não sei. Só sei que, o primeiro que apareceu, eu fiz, né? Era a língua que eu sabia ler. E eu tô me perguntando agora que se eu fizer esse teste de novo em português, o que não vai sair, assim? Óbvio. Viu? Vamos todos fazer o que o Dedé fez. Vamos todos fazer esse experimento. E tu, É uma Débora, boa. acha que a Eu tua acho que personalidade muda? Comigo eu acho que não, porque também por causa do meu trabalho, né? No WinPenny eu sou professora de Kinder, né? E a gente trabalha com inglês o dia inteiro. E não tem como uma educadora
ter uma personalidade na sala de aula com as crianças de 3 a 6 anos e ter outra personalidade falando português, né? Na verdade, eu tenho tão imergida essa parte que eu sinto que não muda, né? Agora, o que muda e o que a gente sente, o prazer, é quando tu mora fora, assim, quando tu pisa no Brasil e tu poder falar o teu idioma e tu escutar todo mundo falar. Tá um prazer e uma satisfação interna que não tem preço. E aí tu tá, porque por mais que tu tenha grupos de amigos no país que tu mora, que fale o teu idioma, né? Quando tu chega no teu próprio país e aí aquela hora do avião aterrissar e o piloto já diz, estamos chegando no Brasil, a temperatura em São Paulo é tal, daí tu já arrepia todo e é bom demais. E aí tu chega na Polícia Federal e eles dizem bom dia ou boa noite, dependendo. Nossa Senhora, é muito bom. Ai. Eu nunca viajei fora, mas só de você falar, eu me senti aqui assim também num relaxamento. Porque eu já passei por uma experiência, né, assim, de uma imersão em língua inglesa aqui no Brasil mesmo. E eu não aguentava. Era uma semana só de imersão. E eu não aguentava mais falar inglês. Eu não queria ouvir as pessoas falando inglês. Era num lugar onde até os funcionários da limpeza falavam inglês. Então, assim, eu não queria, sabe? Aí foi eu pegar o avião também pra voltar, porque foi em outro estado. Ai, foi tão gostoso, assim, poder falar, me expressar. E não podia falar em português, sabe? Então eu sei do que você tá falando, assim. Foi muito legal, assim. Mas eu te entendo, assim, o que você tá falando. Eu achei engraçado, assim, a sensação que eu tive ao ouvir você falar dessa tua Sim, história apesar do de eu estar avião. aqui há 23 anos e o espanhol já ser parte da minha diária e eu não ter nessa situação da personalidade, né? Mas o coração bate mais forte, com certeza. Bom, Davi? Então, como a gente tinha combinado, né? A gente tem um bloco agora só para perguntas direcionadas para Débora. E, Débora, a gente queria que você contasse um pouco sobre a turma ou as turmas, né, que você trabalha. Você mencionou que é pro Kinder, que você dá aula, é o Kindergarten, né? É jardim de infância. Na verdade, a minha vida profissional no México é um pouco variada, é uma história até bastante interessante, porque eu me formei em pedagogia. No outro dia já peguei o avião, a Letícia lembra bem, para o México. E imagina isso, né? Em 1999 não tinha todas as redes sociais como tem agora. No mesmo voo meu para a Cidade do México, eu conheci a Método Trainer de um centro de idiomas aqui da Cidade do México. Não sei se eu posso mencionar qual escola. Pode, não tem problema. Berlitz, eu acho que tem no Brasil também. Berlitz é uma rede de idiomas no mundo inteiro. E aí eu já cheguei aqui com trabalho. Então eu comecei trabalhando aqui, dando aulas de inglês e português para estrangeiros. E aí que fui me adaptando e conquistando o meu lugar aqui. E então depois eu dei 11 anos aula de português para executivos da empresa The Walt Disney Company. Isso foi uma experiência super gratificante. E aí, estando aí, conversando com os meus alunos, diretores e tal, eu soube que também no México existe muita escola bilíngue. Então, aqui, a maioria das escolas particulares, digamos, acho que 90% das particulares, a criança aprende 50% do dia em inglês, 50% do dia em espanhol. Todas as matérias que ela vai ter, no caso, se fosse no Brasil, né? Em português, matemática, geografia, tarará, ela tem em inglês. E aí foi onde eu consegui um campo bom de trabalho para mim, com o idioma inglês, e entrei nessas escolas bilíngues. Mas aí tu vai crescendo, né, profissionalmente. No momento eu já estou numa escola que ela não é nem bilíngue, ela é considerada 80% em inglês. Olha então, no só. caso da área que eu tô, que é o kindergarten, que eu começo a dizer que os meus filhos vão envelhecendo e eu vou baixando de série, porque eu realmente adoro criança. É uma turma no momento eles são os menores da escola, que a gente chama Kinder 1, e eles têm 3 anos de idade. Eu estou com eles das 9 da manhã a 1h30 da tarde, e eu só falo inglês com eles.
Olha só. Então Nós é só estando no inglês. México. É. Hum. E eu acho que também por isso o André tem muita relação essa do inglês com os estudos. Porque ele também teve a oportunidade de escola bilíngue a vida inteira. E para ele o inglês era muito relacionado com estudar, sabe? E foi uma das razões pela qual eu e meu marido decidimos morar no México. E para dar para os nossos filhos um bom nível de educação nesse sentido, assim, poxa, tu poder fazer esse clique, né, dos idiomas já abre várias portas, né? No Brasil tem 2 ou 3 por cidade, mas são caríssimas. São caríssimas. E o meu projeto de vida, que eu digo que um dia, quem sabe, né? Aqui no México é tão comum essa história de escolas bilíngues que eles têm também o centro japonês, tem o liceu francês, tem o colégio alemão. E aí nessas escolas eles emergem muito a questão da cultura do país, o idioma, obviamente, desse país, né? E além do, por exemplo, o colégio alemão, ele tem alemão, inglês e espanhol no currículo, né? Uhum. E o meu sonho seria abrir aqui o Liceu Brasil-México, né? Ai, que legal. Eu preciso conhecer um empresário rico e aí vamos embora. Que queria investir no teu projeto, né? Porque também trazer muito, assim, no caso da minha escola, os pais percebem muito a diferença dessa alegria que a gente tem e pelo menos no meu caso, eles aqui tu tem um carisma especial com os alunos. Claro, é muito também de cada um, né? Mas eles sentem esse saborzinho que eu digo que é muito da educação, tanto familiar como educação no Brasil que eu tive, né? E se vê esse plus na escola. E pensando assim, porque então, tipo, na escola as crianças só falam inglês, é isso? Sempre? Na Desde que elas escola, entrem. inclusive no recreio, eles falam inglês entre eles. Olha só. A escola que eu estou é uma escola internacional, né? Ela é mais ligada para a cultura britânica, a dona, inclusive, ela é inglesa. Nossa, que interessante também, porque a gente sempre pensa que o inglês que tu vai estar trabalhando aí é o estadunidense, né? Sim. Mas as escolas, elas tentam também aqui no México apresentar os 2 tipos de inglês para os alunos. Não. Uma mesma escola ou não? Uma mesma escola. Nossa, Tanto na escritura como muitas outras questões de festas, celebrações, né? Isso é muito interessante. Mas no caso da minha, por exemplo, o uniforme é totalmente estilo inglês. É muito bonitinho. Eles vão de gravatinha e tudo. É mais querido. Que engraçado. Entendeu? Aqui no E os Brasil a gente vê mais princípios também. diferente, né? E os princípios de morais, assim, de respeito, De valores. tudo é muito da cultura inglesa. Isso. E o feedback também para os pais, o tratamento para o pessoal, assim, para professor. Tipo assim, eu já trabalhei. Essa é a 6ª escola que eu trabalho aqui no México. Nossa, eu sinto a diferença na organização, assim, que eu acho que nem no Brasil eu encontrei uma escola com tanta organização, né? Como aqui. Então, gosto muito dessa escola mesmo. Isso é curioso, né? Porque nesse mesmo episódio a gente falou com a Dani e ela trabalha numa escola bilíngue aqui no Brasil e ela estava comentando que o foco é totalmente pro inglês americano, né? Eu acho que isso diz muito respeito sobre o Brasil, né? De como que o Brasil olha para essa outra língua, como o Brasil entende. E ela falou que às vezes eles falam algumas coisas sobre o inglês britânico, mas o que prevalece e o foco principal é o inglês americano, né? Eu achei isso muito interessante. Foi uma assim, coisas. Sim, não, porque aqui, por exemplo, a gente pode ter a pronúncia do inglês americano para os alunos, né? Se acostumarem a escutar todo tipo de sotaque. Mas na papelada, nos boletins e tudo, né? A gente tem que usar o inglês britânico. Olha só. Nos documentos eu acho escolares, digamos. Eu acho que isso é uma coisa do Brasil mesmo, porque achei muito difícil, assim, eu ver das escolas bilíngues que eu já ouvi falar que tem aqui em Campo Grande ou dos outros estados que eu morei, é sempre assim, inglês americano. Isso é bem interessante.
Débora, e tipo, também é assim, uma questão de mercado, né? Vai saber. sim, É pode ser também, verdade. né? Mas eu acho que também tem uma questão, como tu trouxe mesmo, cultural, entendeu? Assim, então que o foco cultural talvez esteja mais associado à questão dos Estados Unidos e não nas possibilidades do idioma, entende o que eu quero dizer? Nas possibilidades do inglês, talvez seja alguma questão assim. E, tipo assim, se a gente for pensar na preparação dos professores, né? Por exemplo, os professores que são contratados para trabalhar nessas escolas bilíngues daí, como que funciona a questão da comprovação, da certificação desse idioma? É uma formação diferente que eles têm que ter? Como que funciona aí no México? É que assim, ó, vai dependendo do tipo da escola. Na verdade, é um reconhecimento profissional estar trabalhando para a escola que eu estou. Sempre quando eu estou no ambiente de ex-colegas, assim, eu digo, onde eu trabalho? Eles, nossa, como é que tu entrou para trabalhar aí, né? Mas é o que eu falei, passei por 6 escolas, vai fazendo currículo. No momento, eu tenho o que eles chamam certificação IB, que muitas escolas são do International Bachelor, e isso te dá também já outro plus, né? No caso do idioma inglês, muitas vezes eles não te pedem comprovante de que tu tenha um curso de Cambridge ou pontuação em TOEFL. Eles te chamam para uma pequena entrevista e com isso eles também já fazem um filtro, né? Porque tu vai ser entrevistado por um inglês, no caso da minha escola, né? E tu mostra o teu currículo. Agora, na minha escola, que é uma escola de 80%, também no nível Kinder ainda não tem tanto, mas a partir do nível da primária e ensino médio, por exemplo, a minha filha estuda lá no high school. De todas as matérias que ela tem, só uma professora é mexicana. Eles trazem professores de fora. Nossa. É caríssimo para a escola, é um investimento assim, né, grande, mas o aluno está no México vivendo uma experiência totalmente internacional. Então ela tem professores da Irlanda, do Canadá, né? Dos Estados Unidos, de outras partes da Europa, muitos de Holanda e assim. Então isso também dá uma mentalidade global, né? E tu escuta diferentes sotaques de inglês, vamos outra vez, né? Nossa, isso é bem legal. É muito interessante. É muito, muito legal, porque eu tenho filhos de amigas minhas brasileiros que estavam em outras escolas e aí escutam eu falar da experiência do trabalho no IPN, os valores da escola e tudo, e eles vão conhecer e ficam justamente encantados desde a organização, eu não sei se faz muitos anos que eu trabalho no Brasil, eu digo para elas, gente, vocês não têm ideia, tu chega a gente diz aqui cafeteria, mas na lancheria, você lê o lanchonete da escola, não me lembro como se diz em português. Na cantina, tu pede um lanche e eles te dão com prato e talher de verdade. Tu tem noção do que é isso? Tipo assim, agora já tá toda essa onda de zero plástico no mundo inteiro, mas aí eu já tô aí faz 6 anos, né? Então pra mim foi uma baita diferença. Tipo assim, eu pedi um sanduíche e o meu sanduba vem num prato de branco de porcelana maravilhoso. Nossa senhora, que delícia, né? Então é muito... Desde isso, entendeu? É desde isso. Desde essa questão de atenção nos pequenos detalhes, né? Bom, agora acho que a gente vai passar para outro bloco, né? Vou pedir para a Débora ficar um pouquinho aí e a gente vai conversar um pouquinho mais com o André. Isso. Vai lá, meu filho. André, a pergunta que a gente tem aqui para você, a primeira, é para você falar um pouco sobre essa tua experiência, né? Tipo, como é que foi você enquanto aluno de escola bilíngue? A gente queria que você contasse um pouco assim pra gente. Então, foi diferente. Bom, na verdade não sei, né? Porque a maioria da minha formação foi numa escola assim, então não posso dizer exatamente como é que é. Se é muito diferente ou não. Mas o dia normal era metade do dia a gente estudava em espanhol e outra metade do dia a gente estudava em inglês, né? E uma coisa que eu lembro bem era que os meus professores de inglês eram a maioria foram professoras, mas
elas se focavam muito em você poder falar em inglês mais do que escrever ou eu acho que escutar inglês vem tudo parte de você poder primeiro falar bem e conversar bem em inglês, e daí você pega um sentimento orgânico de como escrever depois, né? Tava reflexionando isso outro dia. E fora disso, estudar numa escola bilíngue assim foi formativo. Eu acho que me deu a vontade de explorar mais línguas e mais culturas depois. Ter esse aproximamento desde pequeno com uma língua diferente. Porque uma coisa que a gente não presta muita atenção é que todas as línguas carregam uma cultura, né? Cada que você aprende uma língua, de trás vem todo um contexto histórico e cultural que está escondido no jeito que você fala, no jeito, nas expressões que você tem. Então, ser exposto a outras línguas desde pequeno, eu acho que acordou em mim a vontade de explorar mais línguas e mais culturas e continuar aprendendo depois da minha vida. E, tipo assim, como que circulava? Porque, por exemplo, você falou da questão de que você tinha as duas línguas, diferente, por exemplo, da experiência da Débora, que ela estava relatando que a escola o tempo todo é em inglês, né? E era, tipo, o mesmo conteúdo que tu tinha em espanhol, tu tinha depois em inglês, a mesma disciplina, ou era diferente, eram coisas diferentes, né? E aí também a gente emenda na pergunta de como tu e os teus colegas, se vocês usavam também esse outro idioma, qual deles nessas interações de hora do intervalo, de hora de saída, essas coisas mais assim. Como que era esse dia a dia mais assim? Então, enquanto conteúdo das aulas, geralmente a gente estudava em espanhol. A maioria das matérias, e daí o resto do tempo, é estudar inglês, né? Então, por exemplo, matemáticas, história, geografia, coisas assim do tipo, a gente estudava em espanhol. E daí a gente passava a outra metade do dia estudando inglês, enquanto que eu estava dizendo, né? Tentando conversar em inglês, vendo vídeos em inglês, ou fazendo... A gente fazia muitas apresentações, e a gente preparava muito para fazer... public speaking, né? Então falar, preparar já seja poesia ou algum tema interessante, daí tu apresentava na frente de toda a aula ou, inclusive, às vezes, na frente de toda a escola, né? Então, eu diria que a parte de inglês não era tanto relacionada a aprender alguma matéria, senão era a aprender inglês, e praticar inglês. Então daí o que acontecia? Quando a gente saía da aula, a gente estava cansado de conversar em inglês. A maioria da convivência fora da aula era em espanhol mesmo. E é isso. Eu acho que na tua época tu tinha science, spelling, grammar, não? Na verdade, essas que tu tinha em inglês. Eu não lembro ter estudado nada em inglês. Todas as coisas que eu lembro de ter aprendido, de matemáticas, de história, de ciências, eu lembro de ter estudado em espanhol. Mas também eu era uma criança, né? Pode ser que esteja errado. A memória prega peças, né, André? A memória prega peças, a gente. Na verdade, se a gente parar para analisar, né, como educadora, eu digo para vocês, mudou muito tudo, né? Quando o André estava na época primária, não havia nem Google. Né? Tanta facilidade, a gente não tinha nem WhatsApp, né? Então hoje em dia tem muito mais acesso para essa gurizada, né? Hoje em dia é muito mais fácil, inclusive tem gente que usa um aplicativo e aprende um idioma, dependendo da facilidade que tu tem para idiomas, né? Então toda essa questão educativa também mudou bastante do que foi
Parece que foi ontem, mas mudou do que foi da época do André para hoje. É que mudou muito rápido também, né? Acelerou muito essas transformações, dessas interações Não, educativas. inclusive depois da pandemia. Sim. Abriu Nossa, com muitas certeza. portas para o ensino Remoto. assim, né? Que antes a gente nem pensava. E André, você falou na primeira pergunta que eu fiz, né, desse bloco, que ter esse contato com outras línguas te fez querer aprender outras línguas, né? Mas o que a gente pensou também para essa próxima pergunta é esse teu contato plurilingüe, né, português, espanhol e inglês, de alguma forma ele facilita que você aprenda outras línguas? Quer dizer, você está aprendendo o mandarim, na verdade, né? Não em chinês. Você acredita que esse teu contato plurilingüe de alguma forma facilitou, ou está facilitando essa aprendizagem de outra língua, né? Que no caso é o mandarim. Sim, não, claro, eu acho que facilita muito. Inclusive, eu não quis mencionar porque no começo vocês perguntaram que línguas que eu sei falar. E, na verdade, eu também estudei francês vários anos, só que daí acabei não praticando, deixei de lado e não consegui realmente dominar essa língua, então não gosto de dizer, eu falo francês, porque isso aí é muito falso. Mas eu digo isso porque eu lembro, quando eu estava estudando francês, que muitas das palavras eu reconhecia reconhecia porque eu sabia o inglês, né? Muitas das palavras repetem ou são muito similares. Então foi mais fácil conseguir um vocabulário amplo, porque eu já tinha um vocabulário de espanhol, um vocabulário de inglês e um vocabulário de português. Então já são muitas mais palavras que tu sabe. E quando você daí tá lendo uma palavra que você não aprendeu em francês, mas é muito similar com a sua raiz anglosajona ou latina, né? Tu sabe o que significa. Mas daí quando eu comecei a aprender chinês, foi uma experiência muito diferente. Porque não tem nada similar nas outras línguas que eu sabia. Ah, sim. Né? Não, realmente não tem nada a ver. Nem a escritura, nem a pronunciação, nem a gramática, nem... especialmente falando de gramática, tipo... a gente está acostumado que tem conjugações dos verbos, né? Dependendo do tempo que você está tentando expressar. Mas em chinês não existe esse tipo de conjugações. Em mandarim, bom, cantonês é muito similar, mas em mandarim especificamente não existe. Então tu tem que mudar o jeito que tu pensa para poder se expressar corretamente em mandarim. Tem que mudar a tua cabeça em 100%. E aí é onde eu acho que facilitou um pouco já ter aprendido outros idiomas antes, porque mudar a tua cabeça acontece cada que você aprende um novo idioma, né? Só que daí, de mudar para espanhol para português, não é tão difícil, porque são muito similares. De mudar de espanhol a inglês é um pouco mais difícil, mas também são similares. Mas daí já crescer com essa flexibilidade e ser capaz de pensar de uma forma diferente, de organizar as palavras diferente, facilitou aprender chinês um pouco, desde essa perspectiva somente. Não sei se fui claro com o que eu quis dizer. Não, acho que foi sim. super, principalmente quando fala da questão do pensamento, de que é bem isso, assim, que a gente que estuda línguas, estuda letras também, eu e o Davi, que a gente vê, é uma mudança de pensamento mesmo para ter acesso, assim, à construção do sentido nessa outra língua que não tem nada a ver com as outras, né? O Dedé tem uma experiência trilegal, por exemplo, imagina só, ele estava lá na China e chega uma família brasileira pedir informação na universidade. Nossa! Conta aí rapidinho, Dedé, como é que foi? Conta então. Divide com a gente, André. Não sei se é muito relevante para o que a gente Mas estava é que é falando. legal, porque eu acho que valoriza a questão de tu estar do outro lado do mundo
e tu saber o idioma, entendeu? É uma coisa, eu acho sensacional isso, eu acho que abre portas. E existe também uma coisa que a gente chama, tipo assim, é o conceito de políticas linguísticas, que é criar essa solidariedade, essa sensação de solidariedade quando tu encontra uma pessoa num lugar que tu nem esperava, que fala a tua língua. Então divide aí com a gente, André, vamos aí, conta pra gente essa história. Então, quando eu estava na China, eu estudava de manhã, mas também trabalhava de tarde. E um dos trabalhos que eu fazia era que eu era guia da universidade para novos alunos que queriam se inscrever, né? Então daí a minha chefa, que era da divisão de admissões, né, na universidade, ela disse que uma família de colombianos iam vir para a universidade, né? Que se eu podia dar um passeio assim e mostrar, explicar em espanhol, tudo mais. Eu disse, claro, não tem problema. Cheguei com eles, né? Me apresentei em espanhol, comecei a falar em espanhol. E eles ficaram me olhando assim, meio esquisito, né? Tipo, o que você tá falando? Eles entendiam um pouco do que eu tava dizendo, mas eles estavam confundidos porque eu tava falando espanhol com eles, né? Eu percebi esse olhar e daí eu perguntei em inglês, vocês estão me entendendo? Vocês falam espanhol? E eles responderam, não, a gente fala português, a gente não... Então daí eu entendi a confusão, que a minha chefa chinesa não sabia distinguir bem entre países da Latinoamérica. Nossa, cara. Nossa. Mas aí eu disse, eu também sei falar português. Podemos fazer em português. Foi abrindo as gavetinhas, que nem disse a tua mãe, e foi puxando um idioma depois do outro até encontrar o que cabia ali, hein, André? Isso aí. E foi isso, a gente. Daí eles ficaram muito contentes, eu acho, de achar alguém na universidade que conectasse com eles. Essa sensação de solidariedade, tu te sente acolhido, assim, né? Isso é bem interessante. Bom, então agora a gente vai para nossa última pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que participa, para todos os nossos convidados do podcast, né? Que é quanto das identidades de vocês, assim, como pessoas, como sujeitos no mundo, tem relação com as línguas que vocês falam. E se vocês conseguem se imaginar sem alguma dessas línguas. Identidade em que sentido, assim? De quem tu é, da pessoa que tu é, Débora, hoje, assim, como que essas línguas que tu fala, as três, né? Como que elas te constituem, entendeu? Se tu te considera identificada com todas elas, né? Eu acho que eu me considero. Eu acho que eu me considero, eu acho que elas já estão imersas em mim, né? Tanto essa questão da língua como da cultura em si. Eu não me sinto mais nem 100% brasileira, nem 100%, nem... Óbvio que eu não vou ser 100% mexicana, né? Mas assim, né? Desses 3 idiomas. No momento, eu adoro morar onde eu moro, porque eu tenho oportunidade de viver essa diversidade cultural e participar de todas as oportunidades que esse mundão tem, né? Porque é uma coisa infinita, é uma experiência significativa. E essa mentalidade de tu ter global, assim, realmente é satisfatória. Então, eu motivo, né? Eu quero, agora assim, que convidar todo mundo, aprendam quantos idiomas vocês puderem. Eu lembro quando o André era pequeno, e ele lá na Disney, meus alunos, os caras, presidente, vice-presidente da empresa, diziam, André, senta nessa cadeira. O dia que tu for presidente da Walt Disney Company, o teu salário vai valer 3 vezes o meu. Porque tu fala 3 idiomas, né? E os caras estão aprendendo português comigo, entendeu? Então, realmente, não se limitem, né? Não sejam cabeça fechada e abram as gavetinhas e a mentalidade, né? Talvez tu não tenha oportunidade de viajar, mas hoje em dia, essa aprendizagem remota, tu clica na internet, tu vê um vídeo no idioma que tu quer, aproveitem. Aproveitem mesmo. E tu, André? Claro que eu acredito que é impossível eu me ver sem falar
algum dos idiomas que eu tenho aprendido. Não só dos 3 idiomas que eu aprendi desde criança, senão também, inclusive, daqueles que eu estudei mais adiante na minha vida. Eu acho que é impossível eu me imaginar sem alguma das línguas que eu tenho aprendido. Não só as línguas que eu aprendi desde criança, senão também aquelas que eu tenho aprendido depois, em outros anos da minha vida, né? Claramente, aquelas que eu aprendi desde criança são parte da minha personalidade desde sempre. Quem eu sou, é parte de como eu cresci, do que eu aprendi. Mas, inclusive, aquelas que eu acabei aprendendo depois, como, por exemplo, com elas eu aprendi sobre uma nova cultura que trouxe novas ideias para minha identidade e para minha ideologia, né? Por exemplo, quando eu morei na China, eu aprendi sobre confucionismo, taoísmo e essas novas ideias religiosas, espirituais e morais da filosofia chinesa e de como eles moram e eles convivem. Eu acabei incorporando na minha própria vida, né? Uhum. Então, pelo fato de que todas as línguas estão intimamente conectadas com uma cultura, com uma ideologia, e como falante dessas línguas, acaba absorvendo, ainda se tu não quiser, tu acaba absorvendo parte dessa moralidade cultural, fica impossível a gente se imaginar sem essa língua, né? Depois na sua vida. Uhum. Então, eu estou muito agradecido de ter aprendido e de ter tido uma família que me apoiou e me motivou a aprender a explorar todas as diferentes línguas que eu tenho aprendido. E a mesma coisa que a minha mãe falou, né? Eu acho que é muito importante e muito legal, muito interessante estudar idiomas, e motivaria qualquer pessoa que está pensando em explorar, em sair adiante e não ter medo. Não é tão difícil como parece. Gente, muito obrigada. Um prazer conversar com vocês, escutar vocês. E obrigada por tudo que vocês trouxeram, que nos ensinaram. Eu já tinha... Quando a gente pensou nesse episódio, disse, eu preciso chamar esses dois, porque eu queria muito escutar vocês dois falando sobre isso. Então, eu agradeço particularmente também por vocês terem aceito, e foi muito legal, né, Davi? Nossa, com certeza. É muito bom, assim, dividir, conhecer, na verdade, um pouco de outras realidades, assim. Eu acho que esse papo foi bem produtivo nesse sentido, assim, é o outro, uma realidade outra do que a gente sabe, né, assim, eu acho sempre muito bom. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Não, muito obrigado pelo seu tempo, por nos convidar, por nos escutar, e muita sorte com o podcast. É muito legal, eu ouvi alguns vídeos muito interessantes, e que seja um sucesso. Tudo de bom para você. Obrigada, André. Obrigado. E a palavra do dia é consonância. Segundo o dicionário Aulete Digital, consonância é ação ou resultado de produzir sons, simultâneos ou não, que se assemelham ou se combinam, se harmonizam. Para você que se considera um linguarudo, o LinguasCast tem episódios mensais, e você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast, e no YouTube pelo canal LinguasCast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.